Queridos irmãos e irmãs, saúdo também quem nos acompanha pelas redes sociais. Este evangelho que nós lemos, por mais que pareça uma narração muito simples, mas tem uma profundidade muito grande. Os leprosos, como era uma doença incurável e contagiosa, eles precisavam ficar separados, não podiam chegar perto das outras pessoas. Quando alguém chegasse perto deles, eles tinham que dizer impuro, 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 para que ninguém chegasse perto e se contaminasse, não só com a lepra, mas também com a impureza, porque em função das feridas da lepra, eles estavam em contato com o sangue. Por ter contato com o sangue, eram considerados impuros. Então, por isso nós entendemos que eles veem Jesus e ficam à distância e gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus diz para eles irem se apresentar aos sacerdotes. Por quê? Porque quando alguém estava num estado de impureza, seja ela qual for, deveria apresentar-se ao sacerdote, para o sacerdote fazer o exame e atestar de que a pessoa estava pura, que teria sido curada milagrosamente ou naturalmente da lepra, que era incurável, mas poderia acontecer, e oferecer também um sacrifício de purificação por causa da impureza do contato com o sangue. Por isso Jesus diz: vão se apresentar ao sacerdote. Só que quando estavam indo, eles se deram conta que tinham sido curados. Um só deles retorna para agradecer, para louvar e bendizer a Deus. Diante desta realidade, já temos alguns ensinamentos para nós. Primeiro, receber um milagre não significa ser salvo. Todos os 10 receberam o milagre da cura. O único que realmente foi salvo, porque Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, foi aquele que voltou para agradecer a Jesus. Então, nem sempre receber um milagre significa ser salvo. E tem outras situações até cotidianas em que pessoas que foram favorecidas com grandes graças extraordinárias, e isso não significou conversão, mudança de vida e consequentemente salvação nas suas vidas. Outra coisa que nós percebemos nessa liturgia, nesse evangelho de modo muito especial, a necessidade que nós temos de aprender a sermos agradecidos a Deus. Agradecer a Deus pelas graças que recebemos. Agradecer não pelos milagres extraordinários, mas pelos milagres cotidianos que Deus realiza dia após dia na nossa vida. O próprio fato de nós estarmos vivos, o nosso corpo funcionando perfeitamente, é um milagre. E às vezes nós reclamamos com Deus quando falta alguma coisa, quando talvez pela idade ou por uma situação, por uma enfermidade, ou por uma queda, ou por um tropeção, a gente reclama da dor, reclama do sofrimento. Mas será que a gente agradeceu com a mesma intensidade enquanto não tinha esse sofrimento? Então vejam a importância de nós sermos agradecidos, de nós olharmos para toda a nossa vida, para o nosso cotidiano e agradecermos a Deus pelos pequenos milagres que diariamente Ele realiza para nós. Por outro lado, olhamos para essa primeira leitura e eu quero pegar apenas um versículo. Ele salvou-nos
não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém de nós é salvo por merecimento. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pela ação do Espírito Santo em nós que nós recebemos no nosso batismo. Eu costumo dizer com muita frequência, tudo é graça, nada é mérito. Às vezes as pessoas vêm dizer, padre, isso foi tão bonito, isso foi tão bom. Tudo é graça, nada é mérito. Nós não somos salvos por causa dos nossos atos de justiça. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E aqui eu faço o link com a homilia de ontem, quando nós falamos da insignificância de tudo aquilo que nós fazemos diante de tudo aquilo que Deus faz para a nossa salvação. Por isso a gente nunca deve achar-se merecedor, porque o que Deus faz pela nossa salvação é infinitamente mais do que aquilo que nós fazemos pela nossa salvação. De novo, nós somos salvos por graça, não por causa dos nossos atos de justiça. Os nossos atos de justiça são consequência de quem realmente entendeu e aceitou a salvação. Vou repetir. Os atos de justiça são consequência de quem aprendeu, entendeu, aceitou a salvação. Não são os atos de justiça que nos salvam. Os atos de justiça são consequência de quem já entendeu e já percebeu que é salvo. Então, se nós fazemos caridade, se nós fazemos o bem para os outros, nós não fazemos o bem para sermos salvos. Nós fazemos o bem porque nós já entendemos e aceitamos a salvação. E por isso, queremos viver como Jesus nos ensina a viver. Queremos ser imagem e semelhança de Deus, que salva as pessoas não pelo seu merecimento, mas por pura misericórdia. Nós agimos com os nossos irmãos, não porque eles merecem, mas porque nós somos salvos. Nós fizemos a experiência de Deus e queremos ser como Ele, bondosos, misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. E quando a gente conseguir viver desta maneira, reconhecendo que nós somos guiados por Jesus, bom pastor, a gente vai poder fazer como São Martinho de Tours, que queria servir a Deus na vida e na morte, independente das circunstâncias. São Martinho, no seu leito de morte, sabendo que ia morrer, diante de todos os seus irmãos presbíteros, dizendo que ele não podia morrer, porque não podia deixá-los, dizia assim: eu preferiria muito morrer, mas se Deus quiser que eu fique mais para o bem de vocês, eu fico. Ou seja, aceitava a vida e aceitava a morte, contanto que isto fosse a vontade de Deus. Contanto que isso fosse para o bem da igreja, para a salvação daqueles que Deus colocou ao seu redor. Que Deus nos dê a graça de nós também vivermos de tal maneira a misericórdia, aceitando a salvação que o Senhor nos ofereceu, que nós possamos aceitar o nosso dia de vida ou o nosso dia de morte com o coração agradecido. Quem sabe agradecer, também sabe se salvar. Aceita a salvação que o Senhor oferece.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um instante de silêncio, deixemos essa liturgia ecoar no nosso coração.